Muito bem, gente, boa noite. São todos bem-vindos. Alguém está aqui hoje, além do Daniel e da Nelma, que eu já sei, achando que o culto de ação de graças ia ser hoje? Você, né? Eu estou vendo. Não? Veio mesmo para o estudo? Então tá bom. Tá certo. Culto de ação de graças é quarta-feira que vem, dia 30. Nós nas quartas-feiras aqui, estou fazendo com os dirigentes dos grupos e mais quem se interessa o estudo de Romanos, que depois são aplicados, os estudos são aplicados nos grupos de comunhão, tá bem? E hoje nós vamos começar o capítulo 13. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 13. E eu terminei quarta-feira passada, dizendo que a partir do capítulo 12, nós começamos uma nova parte em Romanos, que depois de Paulo ter feito toda a exposição doutrinária, explicando o evangelho que ele pregava, como era o evangelho que ele pregava, as ênfases do evangelho que ele pregava, isso vai até o capítulo 11. Agora, a partir do capítulo 12, ele começa uma parte ética, de conduta, que era costume Paulo fazer nas suas cartas. Em todas as cartas de Paulo sempre tem uma parte doutrinária e uma parte ética, de conduta, de aplicação, como se ele dissesse. Bom, tudo que nós refletimos aqui sobre a fé e sobre os ensinos da palavra, como é que a gente vive isso agora? Então, no capítulo 12, ele alicerça tudo que ele vai falar depois em cima de uma tese fundamental, que é a da mente transformada. Ele diz: se nós quisermos ter uma conduta que agrade a Deus, tem que começar com a transformação da mente. Então são aqueles dois primeiros versículos de Romanos 12, que são muito conhecidos. Fala: transformem-se pela renovação da mente. Não se conformem com este mundo aqui no sentido de sistema de valores, não é o mundo físico, mas o mundo no sistema de valores. Não se conformem com esse sistema de valores corrompido do mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, isto é, tudo o que ele falou antes sobre o que Cristo faz na vida da gente começa na experiência de conversão, de transformação da mente. Aí ele diz: somente uma mente realmente transformada pode resultar numa conduta transformada. Aí ele vai então falar que o primeiro âmbito, logo de imediato, onde se vê uma mudança de vida, é na questão do convívio, do relacionamento, quando começamos a conviver em amor. É disso que trata o capítulo 12. Ele vai entrar agora numa segunda área, que é a área do relacionamento da igreja com o Estado, que é no capítulo 13, dos versos 1 até o verso 7, que é o trecho que nós vamos estudar hoje. Romanos 13, de 1 a 7. Bem, vejam, por que é que Paulo agora, depois de falar do convívio em amor como a primeira estação de conduta, como se ele dissesse: olha, tudo começa no amor, na vida em amor, na maneira como nós nos pautamos no amor para vivermos, e é aí que começa tudo. Logo em seguida ele parte para falar sobre o relacionamento da igreja com o Estado. Por que ele fala disso em Romanos? A gente não encontra esse assunto de Paulo em outras cartas. Não há um assunto sobre a igreja e o Estado em Efésios, em Tessalonicenses, em Colossenses, em Filipenses, não há. Mas em Romanos em Filipenses há uma menção de que nós somos cidadãos dos céus, além de sermos cidadãos da terra. Mas ele não entra nos meandros da questão. É em Romanos que ele vai tratar disso. Como é que a igreja deve conviver com o Estado? Por que na carta aos Romanos? Justamente porque alguém sugere?
Porque justamente na carta aos Romanos que ele vai tratar desse assunto. Dá para desconfiar, pelo menos? Hã? É a capital, é Washington DC. Entendeu? Roma era a capital do império. Era onde estava o foco de tudo. Onde estava o imperador. Então, na cabeça de Paulo, uma igreja estabelecida em Roma tinha, logo de imediato, uma responsabilidade em termos de convívio com o Estado, de convívio com o Império. O segundo motivo é porque, provavelmente, Roma começava a receber integrantes que vinham da própria governabilidade do Império, né? A gente sabe posteriormente que a Igreja de Roma vai receber senadores, políticos romanos, e mais tarde até o imperador Constantino, no ano 313, o imperador Constantino vai se dizer convertido à fé cristã, né? E aí vai tornar o cristianismo a religião oficial do Império. E aí a gente sabe o que acontece com a Igreja de Roma, que a Igreja Católica hoje é exatamente o resultado de todo o processo de transformação dessa Igreja de Roma, para a qual Paulo está escrevendo. A igreja na capital do Império, vocês vejam, ainda no século II, no início do século II, a gente tem notícia de que a Igreja de Roma tinha 30 mil membros. Olha, uma igreja hoje com 30 mil membros já seria um escândalo, né? Mas a Igreja de Roma, com mais ou menos 30 mil membros, no início do século II. Então, era uma força. Por que o bispo de Roma se transforma em papa? Vocês veem o que é o papa hoje, né? O bispo de Roma sempre foi... Vocês sabem que o papa é chamado de papa no resto do mundo, mas a rigor ele é o bispo de Roma, não é esse o título dele? O bispo de Roma, ou o pastor de Roma, ou o episcopo de Roma, qualquer desses termos que você queira dar. Depois, papa começou a ser um termo carinhoso, se referindo a esse lado mais paterno do bispo de Roma. Mas o bispo de Roma vai ocupando o espaço que o imperador vai deixando. À medida que o Império Romano vai se enfraquecendo e a figura do imperador vai se enfraquecendo, a figura do bispo de Roma vai crescendo politicamente. Aquela nostalgia da figura de um imperador, ela vai sendo projetada na figura do bispo de Roma. No ano 600 e qualquer coisa, quando os visigodos estavam para invadir Roma, o bispo de Roma sai e vai negociar com os visigodos. Ninguém sabe o que aconteceu nessa negociação. O que a gente sabe é que os visigodos desistiram de entrar em Roma. Agora, vocês imaginem os romanos todos com medo da invasão, e daqui a pouco o bispo de Roma volta dizendo, está resolvido, não tem mais invasão. Então, imaginem como é que a popularidade e a importância política... Aí chega no ano 800, o bispo de Roma está coroando Carlos Magno. O bispo de Roma coroando um rei. Isso no ano 800. Essa era a força da Igreja de Roma. Então, por que Paulo está tratando desse assunto do relacionamento da igreja com o Estado em Romanos? Por causa disso. Era a igreja na capital do império, na boca do leão. E ali é que eles tinham que ter uma postura de como conviver com o Império Romano, com o Imperador Romano, com o Senado Romano, com os políticos romanos e tudo isso. Era como se fosse uma igreja ali ao lado da fonte de todo o poder romano. Bom, o que é que nós temos no capítulo 13? Há uma interpretação equivocadíssima no capítulo 13, que é a interpretação passiva, que parte do pressuposto que Paulo está ensinando uma submissão passiva às autoridades constituídas. E não é isso que Paulo está falando.
Pelo contrário, o que nós temos agora no capítulo 13 é uma teoria teológica do relacionamento da igreja do Estado. Mais do que isso, o que nós temos no capítulo 13 é uma descrição do que deve ser o Estado na cabeça de Paulo. O que Paulo está descrevendo no capítulo 13, primeiro, é o que o Estado deve ser. E depois, ele está dizendo, o Estado sendo assim, nós devemos nos submeter a ele. Por que é que eu digo isso? Porque é claro que Paulo não poderia contradizer um princípio fundamental ensinado pelo próprio Cristo, que quando perguntaram a Cristo, devemos pagar impostos a Roma? Cristo pega a moeda romana e pergunta, de quem é essa efígie que está aqui? Ele responde, é de César. Aí ele diz, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual é o princípio? É isso, é um princípio limitador. A César só o que é de César, só o que compete a César. A Deus o que compete a Deus. Quando César começar a exigir o que pertence a Deus, aí a gente está liberado de obedecer, porque o princípio é claro, obedeçam enquanto César exige o que é de César. Quando César começa a exigir o que é de Deus, a nossa resposta deve ser como a própria resposta de Pedro diante dos guardas romanos que o impediam de pregar o evangelho. Ele dizia, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O próprio apóstolo Paulo termina a vida dele como prisioneiro de Roma. Vocês veem que Atos termina com Paulo preso pelo Império Romano. Por que ele estava preso? Porque estava desobedecendo o Império Romano. O que é que o Império Romano queria? Que ele parasse de pregar o evangelho. Como ele não parou, ele foi preso. Então é claro que Paulo aqui não estava falando numa submissão absoluta ao governo, porque se ele estivesse falando sobre isso, ele mesmo tinha que ter deixado de pregar o evangelho e não pregado mais. Mas justamente porque ele desobedece essa expectativa romana e justifica por que ele pregava o evangelho, é que os romanos o prendem e ele depois é decapitado, é martirizado, como foram martirizados vários cristãos, que ou eram decapitados ou eram jogados aos leões. Tudo por quê? Porque não pararam de pregar, quando a igreja romana começou a perseguir a igreja. Então é claro que esse texto não é um texto de passividade total. Nem Cristo foi passivo totalmente. Ele chama Herodes de raposa. Ele diz, Herodes é uma raposa, eu conheço esse aí. Nossa, se Cristo olhasse para Brasília então, não ia haver uma raposa, não é? Ele é um covil de raposas, esse negócio, não é? Dá vontade, é porque o mestre não conheceu Brasília, porque se conhecesse Brasília ficaria horrorizado. Então vamos lá, dos versos 1 a 7, qual é a teoria do Estado de Paulo? Que Estado que Paulo está dizendo aqui que deve existir? Então ele começa com premissa que é o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Paulo não está falando de pessoas, ele está falando de instituições. As autoridades não são as pessoas, são as instituições que elas representam. O Estado institucional deve ser obedecido para que a ordem seja mantida. Estão entendendo? Então, autoridades aqui não são pessoas, mas instituições de autoridade. Então, o seguinte: o governante deve ser obedecido e deve ser respeitado. O governo deve ser obedecido, deve ser respeitado. Então, primeiro ele está falando da autoridade que o Estado tem para preservar a ordem. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui é que Paulo não é anarquista. Então o anarquismo
já fica à parte aqui. A proposta anarquista é que não haja Estado, não haja autoridade estatal. Então Paulo já demonstra não ser anarquista. Ele diz: existe autoridade estatal sim, e devemos nos submeter à autoridade estatal. Agora, por quê? Porque é vontade de Deus que haja ordem. Paulo está dizendo: olha, essa ideia de autoridade estatal é da vontade divina, para que a ordem, a civilização possa existir para o governo das pessoas. É como se Paulo estivesse dizendo: quem não aceita a autoridade governamental para manter a ordem, está em contramão ao que o próprio Deus quer para a sociedade, que é uma sociedade organizada. De que maneira organizada? Presta atenção, agora é que vem por quê. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, que é uma autoridade preservar a ordem. E aqueles que assim procedem trazem também condenação sobre si mesmos. Então Paulo está dizendo: se o objetivo da autoridade estatal é manter a ordem, e se isso é da vontade de Deus, quando nós nos rebelamos contra a ordem estatal, nós estamos nos rebelando contra algo que Deus aprova. Certo? Muito bem. Mas que ordem estatal é essa? Verso 3: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Estão entendendo o que Paulo está dizendo aí? Governo não é uma coisa para a gente temer. Quem deve temer o governo é quem faz o mal. Criminosos, por exemplo. Agora, por que criminosos deveriam temer o governo? Por quê? Porque um governo que mantém a ordem, inicialmente está combatendo o quê? O crime, o mal. Então vejam, a primeira ideia de Paulo de um Estado que tem moral para ter autoridade, um Estado que tem moral para ter autoridade, em primeiro lugar, ele combate o mal. Quem tem que temer o Estado não são os cidadãos. O Estado não deve se impor de forma autoritária, tirana, absolutista, a ponto de fazer com que os cidadãos o temam, porque o Estado não foi feito para que o cidadão de bem o tema. O Estado foi feito para que criminosos o temam. O Estado foi feito para que pessoas que fazem o mal temam. Por quê? Uma finalidade, a primeira finalidade principal do Estado é manter a ordem. E a ordem só é mantida quando o mal é combatido, quando a injustiça é combatida, quando a ilegalidade é combatida, quando o crime é combatido. Muito bem. Então, quem tem que temer o Estado tanto não tem que se impor como uma força tirana para fazer os cidadãos terem medo dele, quanto também tem que cumprir a sua principal função, que é manter a ordem. E manter a ordem significa combater o mal. Um Estado que deve ser respeitado por seus cidadãos deve deixar claramente que está combatendo o mal. E o mal, pensem na coisa mais genérica que vocês quiserem. Pode significar combater a corrupção, combater a violência, combater o crime, combater a imoralidade. É o mal. É o mal, é aquilo que faz mal às pessoas. O que faz mal às pessoas, o que faz mal à paz da sociedade deve ser combatido. Você quer viver, verso 3 ainda, livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Olha a lógica de Paulo. Ele está falando aqui de um Estado que faz o que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que mantém a ordem, que combata o mal.
Então, se você não quer ter medo do Estado, ande na linha. Porque se tem um Estado que combate o mal, se você anda na linha, se você não é um criminoso, não precisa ter medo do Estado, porque o Estado justo, ele não persegue pessoas de bem. Certo? Bom, e quando o próprio Estado é criminoso? Aí é outra história. Né? Paulo está falando de um Estado que cumpre a sua função de ser o mantenedor da ordem. Quando o próprio Estado se torna um criminoso, aí é outra história. Por isso que eu disse no início, a autoridade não está se referindo a pessoas, está se referindo à instituição. Porque quem estraga a instituição são as pessoas. As pessoas é que a estragam. Muito bem, continuando. Pois é serva de Deus para o seu bem. Certo? Mas se você praticar o mal, tenha medo. Pois ela, a autoridade que está ali para manter a ordem, não porta a espada sem motivo. Então, por favor, vamos acabar com essa ingenuidade de que crime e violência a gente combate com um bom papo. Para manter a ordem, às vezes é preciso usar a espada. Paulo diz que ele não porta a espada sem motivo. Agora, quem é que tem que ter a espada? São os cidadãos? Não, é o Estado. São os criminosos? Não, é o Estado. Agora, quando o Estado não tem espada e quem tem espada são os criminosos, aí o cidadão está ferrado. Aí é hora de começar a se preocupar muito. Porque quando o Estado tem menos espadas do que os criminosos, ele não tem como combater o criminoso. Cidadão também não é para ficar usando espada para fazer justiça pelas próprias mãos. Quem faz justiça pela espada é o Estado. O Estado é que tem... Eu assisti agora há pouco tempo um documentário da Globo News, que é fantástica aquela série, chamada Que Mundo é Este? Quem nunca viu, procura ver lá. E eles foram a uma cidade nos Estados Unidos onde tem mais armas do que pessoas. Vocês sabem que nos Estados Unidos a quinta emenda, ou a segunda emenda, não sei, que... Não lembra qual é, Jorge? Segunda é o quê? Quinta emenda. Que permite que o cidadão tenha. Então, eles mostram, por exemplo, nessa cidade, os carinhas levavam os filhos para comprar balas de... Né? E depois, no balcão em frente, comprar armas para os filhos já com 7, 8 anos aprenderem a atirar. Aí eles vão para uma das famílias que tem lá, o cara tem arma em tudo que é lugar. Aí ele mostrou uma arma que ele tem, lá uma bazucona, um negócio de uma bala desse tamanho assim. O repórter perguntou, por que você tem uma arma dessa em casa? Eu não sei do que eu tenho que defender a minha família. Aí o camarada pergunta para ele assim, e se por acaso o governo proibir que os cidadãos tenham armas? Aí a gente vai para a rua com as armas e a gente vai lutar por isso. Vai ser a segunda grande guerra desse país. A primeira foi a Guerra da Secessão, a segunda vai ser para garantir o direito que a gente tem de usar arma. Aí ele pergunta assim, você com certeza vai votar no Donald Trump, né? Aí ele falou, claro. O Obama estragou o país. Aí o camarada que está do lado dele fala assim, bem assim, também foram pôr um negro na presidência. Olha a mentalidade desses caras. Perceba bem a mentalidade desses caras. Olha isso. Entendeu? Oi? É coisa de Texas. Então é isso. Agora, é aquele negócio da espiral da violência que eu falei aqui outro dia. Cada um quer se vingar por si mesmo e fazer justiça pelas próprias mãos, é um negócio meio doido esse, não é? É porque nos Estados Unidos, felizmente, existe por mais matuto que seja o cara, tem aquela mentalidade um pouco mais civilizada, a gente não vê isso, mas de vez em quando aparece um maluco lá atirando em colégio, indo para o meio da praça e atirando, e fazendo aquela série de atentados que a gente já viu acontecer. Então, bom...
De vez em quando. É muito raro. E é um psicopata, né? Um cara doido. Aqui não, é tudo gente normal. Faz a toda hora. Bom, então vamos lá. Vamos recuperar. O Estado tem como finalidade principal manter a ordem. Essa é a teoria do Estado de Paulo. Como é que um Estado mantém a ordem? Combatendo o mal. Certo? Então, olha. Um Estado deveria inicialmente se reduzir a isso. Manter a ordem combatendo o mal. Isto é, o que se deve esperar do Estado é que ele tenha um sistema de direitos, um sistema de deveres, um sistema de reparações. É o básico. Todo mundo tem que saber seus direitos, todo mundo tem que saber seus deveres. Aqui no Brasil só quer saber de direito. Aqui todo mundo só quer saber de direito. A gente tem uma geração de ressentidos porque querem seus direitos e não pensam nos deveres. Não é? Todo mundo aqui se sente com direito de tudo. Essa é uma das maiores pragas que existe, é quando as pessoas acham que o Estado tem que ser um pai. E ficam esperando que o Estado as trate como um pai. Quem quer que o Estado seja um pai e fique cuidando deles como filhos, vai ficar exigindo o tempo todo uma madeira. Esse é um dos problemas graves aqui. Mas o Estado deve ter um mínimo de garantia de direitos, de deveres e de reparações. Você entrou no direito do outro, violou o direito do outro, tem que reparar. Você não cumpriu o seu dever, tem que reparar. É isso. O que Paulo está dizendo é, o Estado deve manter a ordem. O Estado não tem que se meter em quem fuma ou não fuma, em quem faz isso ou aquilo. Não é caso. Nisso eu tenho muito clareza disso. Uma pessoa que quer fumar tem que saber que tem riscos e assume os riscos, sabe? Mas o Estado não tem que ficar pagiando esse tipo de coisa, não tem que ficar pagiando. A Constituição norte-americana tem 200 anos e são 4 páginas ou 2 páginas e meia. A nossa tem 170 páginas e continua crescendo e se multiplicando, tratando de tudo, trata de detalhes. O Estado quer se meter em todas as decisões livres das pessoas. Paulo está dizendo, na teoria do Estado dele, o Estado deve preservar a ordem combatendo o mal. É isso, e ponto. E deve estar reservado a usar a espada. Agora, os direitos dos cidadãos, cada um escolhe o que quer fazer e assume as consequências. Não é? Bom, vamos adiante. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Que autoridades? Autoridades que fazem isso. Se as autoridades estão fazendo isso, a gente se submete a elas. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, se a gente errar, mas também por questão de consciência. Se o Estado está buscando o bem e combatendo o mal, se eu sou cristão, eu sou o primeiro a ter que apoiar isso. Como é que eu não vou apoiar um Estado que combate o mal? E por isso também que vocês pagam imposto. Aí volta ao mesmo a questão de Cristo. O Estado precisa ser mantido. E como é que o Estado é mantido? Pelos impostos. Certo? Pelos impostos. Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Qual trabalho? Manter a ordem e combater o mal. Agora, num lugar em que você é o cidadão de bem e é você que entra pelo cano toda hora, num lugar em que você é o cidadão de bem e você tem que ficar trancafiado com medo, enquanto o mal perambula pelas ruas, num Estado que não tem moral para combater o mal, porque ele próprio é o mal, governantes que não têm moral para combater criminosos, porque eles mesmos são governantes, haverá passividade diante disso? Claro que não. Paulo está descrevendo o Estado no seu ideal.
quando esse ideal é rompido, o que é que vira? Besta do Apocalipse. O que é a besta do Apocalipse no capítulo 13? O Estado romano. É o imperador. É ele que tem a besta e tem a propaganda da besta. Tem o Hitler e o Goebbels. Tem a tirania e tem quem faz propaganda daquilo como se aquilo fosse uma coisa boa. É a besta que subiu do mar e o seu companheiro. Está tudo lá em Apocalipse 13. João estava falando do Império Romano. O Império Romano que dizia assim: querem ter paz? Submetam-se passivamente ao imperador e façam tudo que o imperador mandar. Se vocês não fizerem, não terão paz. Então, a Pax Romana não é que Roma conseguiu apaziguar o mundo, não. A Pax Romana é o seguinte: conquistou, mora aqui dentro, quer ter paz aqui dentro, faça tudo o que a gente manda. Quando você começar a desobedecer, perde a paz. Aí a gente faz você perder a paz. Era isso que era o Império Romano. Que paz era essa? Que paz é essa que você só tem enquanto se submete a um tirano? Aí João escreve o Apocalipse, dizendo: olha, não tenham medo, porque essa besta que subiu do mar será vencida. Essa Babilônia nova que está aí vai ser derrubada. Cristo é maior que ela. Certo? Bom, então, verso 7: deem a cada um o que lhe é devido, isto é, aí é que entra aquele negócio que a gente vive repetindo: a quem honra, honra, a quem honra, honra, né? Quer dizer, se o Estado, agora vejam essa palavra, deem a cada um o que lhe é devido. Uma coisa é devida como? Quando eu faço a minha parte, você tem que fazer a sua. Se eu, como Estado, estou fazendo a minha parte, você tem que fazer a sua parte como cidadão. Então você me dá o que me é devido. Você me paga seus impostos e eu devolvo seus impostos de que maneira? Servindo você como cidadão. Então esse é o princípio. Deem a cada um o que lhe é devido. Agora, quando você me paga impostos e eu não faço a minha parte, eu não devolvo os seus impostos com a manutenção da ordem, eu não estou cumprindo a minha parte. E aí, você como cidadão tem que gritar. Você como cidadão tem que reclamar. Quando você paga e nunca recebe de volta, você vai aceitar isso passivamente? Não. Aí você tem várias maneiras de reclamar. Na democracia, isso aqui não é democracia, isso aqui é o Império Romano. Não havia democracia nessa época. A democracia vai surgir séculos depois. A sociedade precisou ir aprender, até criar um negócio chamado democracia, que não é a resposta para tudo. Até porque nem sempre a maioria tem razão. A gente entra pelo cano às vezes porque a maioria faz bobagem. Mas de todos os sistemas que já foram inventados, a democracia é um dos menos ruins. Então o que nós temos em mãos para reclamarmos hoje é o voto. São os caminhos que a gente tem para cobrar dos políticos. É o direito que temos de fazer manifestações e exigir que certas coisas mudem. Na realidade do nosso país, isso nem dá muito certo, porque o brasileiro, ele é de certa forma muito acomodado com isso. O brasileiro, esse negócio de corrupção aí, o pessoal só está reclamando porque está doendo no bolso. Mas na época do mensalão, quando estava todo mundo com dinheiro no bolso, ninguém estava ligando. Teve aquele escândalo todo. Foi preciso cair uma grande crise econômica para o pessoal ficar com raiva. Começou a mexer no meu bolso, agora eu vou combater esse negócio de corrupção. Mas a democracia, ela tem canais. Tem canais. Lá nos Estados Unidos, agora na eleição do Trump, a cédula, agora que eu descobri por que não tem
urna eletrônica, porque toda vez que tem eleição, vem uma cédula enorme, às vezes com 3 páginas, em que várias perguntas são feitas a você. Dependendo do estado que você está, você é a favor da legalização da maconha? E todas as vezes que tem eleição, tem aquele questionário na cédula perguntando a opinião das pessoas sobre uma série de coisas, não é? Por isso que não tem condição de ser urna eletrônica, então eles estão mantendo as cédulas escritas. Por quê? Ao mesmo tempo que se elege, é feita uma série de consultas à população, e o Estado cria leis a partir do resultado dessas consultas. Como nos Estados Unidos, cada estado tem uma certa liberdade, há coisas que são possíveis em alguns estados e que não são possíveis em outros, porque depende do que a população vai escolhendo. Há estados em que a maconha é liberada, há estados em que a maconha é proibida. Bem, o que eu estou dizendo é que aqui no tempo de Paulo ainda não havia democracia. Quais eram os mecanismos de Paulo para ir contra um governo autoritário que abusa do seu poder? Era desobedecer e ser preso. Porque num governo autoritário, se você não obedece, você é preso, e a maneira de você reclamar é sendo preso. Agora, numa democracia, você tem meios para manifestar o seu descontentamento. Agora, o fato é que, se há uma coisa que Paulo está deixando clara, é o seguinte: deem a cada um que lhe é devido. Eu, como cidadão, tenho que fazer a minha parte, e o Estado tem que fazer a parte dele. Se eu, como cidadão, não faço a minha parte, o Estado pode vir e me punir. E deve. E deve. O cidadão que não cumpre sua parte tem que ser punido. O cidadão que não contribui para o bem-estar da sociedade como um todo tem que ser punido. Não importa. Agora, o governo, quando não cumpre a sua parte no trato, também tem que ser punido. Também tem que cair. Também tem que acabar. Também tem que ser trocado. Podemos fazer isso no voto. É a oportunidade que temos de 2 em 2 anos, quando se trata de eleições municipais ou as restantes, de irmos lá e manifestarmos nosso descontentamento com um determinado caminho que aquilo está tomando. Mas há outros, antes das eleições, que também podemos lançar mão e nem sempre lançamos. Não é? Manifestações, etc, etc, etc. Mas pelo menos a democracia tem esses caminhos, né? Ainda tem que aperfeiçoar muito. Eu acho que uma coisa que a gente tem que desenvolver muito no Brasil é a questão dessas consultas populares. Elas deviam ser mais usadas, mecanismos em que essas consultas populares fossem... Agora, por exemplo, a questão das medidas contra a corrupção está sendo discutida hoje durante o dia todo. Estão tentando lá já desfigurar a coisa, mas não sei. Com a imprensa em cima pode ser que não façam. Mas está lá, uma iniciativa popular que está lá. Ficha Limpa também foi outra iniciativa popular. Caminhos que a democracia possibilita. A grande teoria de Paulo sobre o Estado, então, é a seguinte: nós devemos ser, como igreja, a consciência crítica do Estado. Todo cidadão devia ser isso. Mas muito mais nós, cristãos, devemos ser a consciência crítica do Estado. Nós devemos nos submeter passivamente enquanto o governo usa a sua autoridade para fazer o que ele precisa fazer, que é manter a ordem e combater o mal. Agora, quando ele se torna o próprio mal, quando ele se torna o próprio criminoso, e quando ele usa de um arbítrio que ele não tem o direito de usar, porque está tirando de Deus o que é de Deus e não dele, por exemplo, perseguição religiosa, é um arbítrio que nenhum Estado tem que usar. Então, você perseguir uma pessoa por causa do que ela pensa, é a tal história do fórum privilegiado. O fórum privilegiado foi feito para poupar os políticos de serem presos pelo que pensam. Então, o político tem o direito de defender, de acordo com a sua ideologia, o que ele acredita. E não vai ser preso por causa disso. Eu sou comunista, defendo o comunismo, eu acho que o comunismo é a melhor coisa para o Brasil, eu não vou ser preso por causa disso, eu tenho liberdade. Isso é fórum privilegiado. Só que os caras estão usando o fórum privilegiado para cometer crime e não serem punidos.
Então tem que acabar com o fórum privilegiado. O fórum privilegiado é quando você tem um governo como nós tivemos aí, que perseguia pessoas que pensavam diferentemente, até se justificava. Hoje acabou, democracia, todo mundo pensa, então acabou o fórum privilegiado, não tem mais razão de ser. Então é só acabar. Mas não acaba por quê? Porque não interessa. Os legisladores nem sempre legislam, quase nunca legislam a favor do povo. Na maioria das vezes, eles legislam a favor deles mesmos. Que é o que está acontecendo agora com o negócio das 10 medidas. Então, o texto de Romanos é muito claro quando diz: cidadão cristão, ele tem que ser a consciência crítica do Estado. Obedecer e submeter-se à autoridade governamental, porque ela está ali para evitar a anarquia. Mas quando ela não cumpre o que deve cumprir, aí tem que fazer o que o próprio Paulo fez. E assumir as consequências. Às vezes a gente, quando se levanta contra certa coisa, também tem que estar pronto a assumir as consequências. Às vezes tem que pagar o preço. O profeta não pode ter amor ao próprio pescoço. Às vezes tem que pagar um preço alto. Mas tem que pagar. Não é? Claro. Ele termina Romanos 16, 20, dizendo que dentro de pouco tempo esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Sim. E nessa eleição passada foi uma situação muito complicada, porque a maioria dos evangélicos votou num bispo que vai chegar no carnaval e entregar a chave da cidade para o rei Momo, além de uma igreja que não crê em Deus e crê no dízimo. Então, uma série de situações complicadas, mas o outro também era um horror. Então, essa maturidade de discernir um voto numa situação tão complicada, era preciso que a igreja houvesse uma maturidade, como Hebreus 5,14 diz que os maduros exercitarão a fé e saberá discernir entre o bem e o mal. Eu creio que é exatamente isso, como nós precisamos nos apropriar do que é o Novo Testamento para combater esse bom combate. E no que se refere ao voto, muito especialmente, o cristão então tem uma responsabilidade muito maior. A gente, para votar, a gente tem que pensar muito, pesquisar muito, estudar muito, no sentido de avaliar muito, né, o que é que você está escolhendo e quem você está escolhendo. É responsabilidade também. Infelizmente, o brasileiro, numa grande parte deles, não tem essa consciência de voto, né? Uma vez o Pelé falou que brasileiro não sabe votar, fizeram uma fizeram um carnaval, mas a maioria nem sempre tem razão, é isso que ele quis dizer, né? E é verdade. Então é preciso ter muito cuidado com o voto que dá, e na hora de votar tem que ter muita responsabilidade, muita consciência, tá bem? Muito bem, então encerramos aqui, continuamos na próxima quarta-feira, temos o nosso culto e ação de graças, então continuamos na quarta-feira, primeira quarta-feira de dezembro, entrando agora na segunda parte do capítulo 13 e no início do capítulo 14, que vai falar sobre a questão dos fracos na fé, do escândalo e aquela coisa toda, que é um outro assunto interessante também. Como é que a gente escandaliza os outros e como evitar de escandalizar os outros. Para Paulo, eu não posso mais fazer o que eu acho certo. Eu posso até ter o direito de fazer, mas eu me nego a fazer se aquilo vai causar um escândalo. É a questão do amor pelo outro. Então, isso é um outro princípio que ele vai estabelecer aí também na carta aos Romanos, como resultado da mente renovada. Então, a mente renovada leva ao amor, convívio do amor. Segundo, leva a ser um cidadão responsável, que sabe como relacionar-se com o governo, com a autoridade. Em terceiro lugar, a mente renovada evita os escândalos, que é o que a gente vai tratar na próxima quarta-feira. Vamos ficar em pé e vamos orar.